Olá, minhas mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e mais um bate-papo. Vocês me ouvem muito falar aqui sobre despertar da consciência, tanto que o meu treinamento chama-se Metamorfose Guia do Despertar. Mas você sabe realmente se você está passando pelo processo de despertar? Você sabe se o que está acontecendo na sua vida de negativo já faz parte desse processo, ou você acredita que o despertar da consciência vai fazer você levitar, brilhar e virar algum tipo de borboletinha, uma fadinha, vai ter poderes mágicos, curar todos os seus problemas, ter dinheiro sobrando na conta? É isso que eu queria saber de vocês. O que vocês entendem por despertar da consciência? Eu acho que já tem aqui no canal algum vídeo falando o que é o despertar da consciência. Se vocês não sabem o que é o despertar da consciência, deixa aqui nos comentários agora antes da gente começar o vídeo, porque eu não vou falar sobre isso, mas eu posso fazer um vídeo novamente te explicando o que é o despertar da consciência. Hoje eu trouxe para vocês os sintomas físicos que esse despertar vai ocasionar aí no seu corpo, né, na sua vida. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o despertar da consciência é um processo multidimensional. Então, ele não vai trazer mudanças só na sua mente, ele vai trazer mudança também no seu corpo físico. E é isso que eu quero que você comece a prestar atenção a partir de hoje, porque esse é um dos aspectos mais intrigantes e desafiadores dessa jornada. Mas o que seriam esses sintomas físicos do despertar da consciência? Pode ser qualquer coisa, sensações, alterações, desconforto, até mesmo dor você pode sentir e não está relacionada a nenhuma patologia explicável ali, né? Algo que o médico possa diagnosticar. Tem a ver com essa sua elevação. Você está elevando a sua frequência, você está se tornando uma pessoa mais sutil. E toda essa densidade que estava com você, ela começa a ser ali, ó, revirada, remexida. Sabe aquela história de que quanto mais você mexe na merda, mais ela fede? É tipo isso. Independente do que está acontecendo com você, pode ser muito sutil, pode ser mais intenso, pode ser momentâneo, pode ser duradouro. Vai depender muito de pessoa para pessoa e do nível de consciência que você já tenha, no nível de entendimento que você já tenha. Por exemplo, as minhas alunas do Guia do Despertar, principalmente quem está na comunidade Guia do Despertar, elas já sabem que aquilo ali faz parte do processo e elas nem dão muita atenção para aquilo, elas só vão para frente. Um dos primeiros sintomas que eu vejo assim que me relatam muito é a mudança do sono. Entendam uma coisa, nós não estamos falando aqui sobre deficiência hormonal, sobre você ficar até meia-noite com o celular na cara ali vendo coisa inútil que vai mexer com as suas emoções e aí óbvio que você não vai conseguir ter uma noite boa de sono. Nós não estamos falando dessas pessoas que se alimentam mal, que têm uma vida totalmente desorganizada, que vivem no estresse. Nós estamos falando de pessoas como Silvana, como minhas alunas, como várias pessoas que já estão nessa busca pelo autoconhecimento há algum tempo, que já sabem o que precisam fazer para mudar e agora estão passando por isso. Então, essas alterações do sono que têm relação com o despertar da consciência tem a ver com pessoas que estão com algum problema de saúde. É isso, você não está com problema de saúde, mas está tendo dificuldade com o sono. Então, você pode ter sonhos vívidos, que você pensa que foi sonho, mas você fica com aquilo. Então, na verdade, foi projeção astral. Tem dificuldade para pegar no sono. Parece que você está ouvindo vozes, parece que você está ouvindo coisas. Até pouco tempo atrás, eu fechava o meu olho no escuro para dormir, fechava o olho. E aí, com o olho fechado, parecia que tinha uma lâmpada acesa do lado. Parecia assim, eu fechava o olho, acendia uma lâmpada. Porque a gente tem essa percepção. Mesmo com o olho fechado, você tem a percepção de se é dia ou noite. Por exemplo, eu fecho o meu olho aqui, eu sei que é dia. Se eu estivesse num quarto escuro, ficaria tudo escuro. Então, tente fazer isso. Fique no escuro, feche o olho, acenda uma luz para ver se não vai clarear. E eu tinha isso, e eu via isso sempre aqui, ó, do meu lado direito. Hoje não tenho mais. Mas isso eu ficava assim, sabe? Eu brincava com isso. Eu ficava assim, como se eu ficasse piscando, acendendo uma luz. Mas era um sinal sutil
do mundo espiritual. Outras pessoas podem ter aqueles pesadelos que você acorda que parece que o coração está saindo pela boca, acordar no meio da noite, sentir vontade de fazer xixi, essas coisas que não eram normais aí na sua vida e agora não eram corriqueiras, né? Porque às vezes até acontece, mas que era uma coisa, agora se tornou uma coisa diferente do que acontecia antes. Sensibilidade a energias. Você começa a ter mais sensibilidade a campos eletromagnéticos, a energias sutis, seu mentor, também seus obsessores. É muito importante entender isso, porque se eu começo a ter uma maior sensibilidade a essas energias sutis, a ter mais percepção. Se eu tô num dia ruim, eu vou perceber mais as energias negativas, as energias densas dos obsessores. E se eu tiver num dia muito bom, se eu consigo manter a minha energia elevada, se eu medito, se eu tô de bem comigo, se eu tô ali plena, naquele momento presente, atenção plena, eu vou ter a percepção do meu mentor. É óbvio, de energias mais elevadas compatíveis com aquele meu estado de espírito. Só que se eu acordo de manhã xingando todo mundo, reclamando, e eu tô percebendo mais as coisas, o meu dia vai ser terrível. Pessoas que estão já mais avançadas aí no despertar da consciência, minhas alunas, elas relatam isso demais. Você vai ter uma mudança de percepção sensorial. Você vai começar a sentir mais os odores, vai começar a sentir assim, sons, coisa que antes você nem prestava atenção, porque você estava sempre com os seus pensamentos, você vai começar a prestar mais atenção em sons que antes estavam ali e você não notava, tipo um passarinho cantando, um grilo, alguma coisa, uma música lá na casa do vizinho, pode estar te incomodando, vai começar a sentir mais o sabor dos alimentos, vai começar a se incomodar quando tem muita luz, principalmente quando começa a escurecer, você quer que aquela luz vá, sabe, diminuindo. Então, quando você está num ambiente onde tem muita luz, aquilo começa a te incomodar e você pensa que você se tornou uma pessoa chata, mas na verdade não. Na verdade é que isso, todo mundo tinha que fazer isso, todo mundo tinha que ter esse entendimento de que muita luz também atrapalha o nosso sono, porque uma pessoa que está realmente despertando a consciência e ela tem noção do que está acontecendo, ela quer mais silêncio, ela quer menos luz. Não que a gente não vai tomar sol e vai viver no escuro, não é isso, esqueçam isso. Inclusive, a gente começa a dar muito mais valor para a chuva, para o sol, para o frio, para o calor. A gente para de reclamar, hoje tá calor, hoje tá frio, hoje tá chovendo, tem uma seca, a gente para. Mas é a luz artificial que começa a te incomodar, entende? A mudança no apetite também é um sintoma do despertar da consciência. Por exemplo, comigo, eu não consigo mais comer industrializados, processados, não consigo. Se eu vou comer aquilo, parece que me dá ânsia de vômito, parece assim que o meu corpo tá chorando, parece que eu tô maltratando o meu corpo. É um sentimento da vontade de chorar, sabe? Parece que eu tô fazendo algo totalmente errado. Outras pessoas podem ter aumento de apetite, por quê? Porque desenvolvem um certo tipo de ansiedade. Como eu falei no começo, varia de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é muito clara para mim. Pessoas que sabem o que está acontecendo e estão buscando isso, elas começam a se questionar sobre cada alimento que elas colocam na boca. Por quê? Porque quando a gente come muita porcaria e não tem noção do que está fazendo com o corpo e começa o despertar da consciência, se conectando com o mentor, ele vai te guiando, ele vai dizendo para você, por intuição, muitas vezes, caso você não ouça, né? Por intuição, o que aquilo ali vai fazer dentro do seu corpo. Nossa, nesse processo eu quase surtei, porque eu achava que tudo estava me fazendo mal, mas na verdade não tinha a ver com glúten, não tinha a ver com um monte de coisa. Tirei todos os alimentos que eu sei que são prejudiciais para o meu corpo. Mas se hoje eu como pão que eu faço em casa e deixo ele num processo mais lento, justamente por conta do excesso de glúten, eu posso comer, não vai me fazer mal. Por quê? Porque não é um pão comprado no mercado ou na padaria que está cheio de gordura, óleo vegetal e coisas prejudiciais ao meu corpo. E tem a ver também com a quantidade.
com o que o meu corpo está precisando naquele momento. A gente começa a ter uma percepção muito maior sobre isso, além de sentir mais o sabor dos alimentos. Por isso que a gente fala assim, mudou até a maneira do gosto, né? Começar a sentir o sabor das coisas, mas não é. É que quando você tira industrializados e produtos que têm muito sabor, principalmente à base de carne, né? Os ultraprocessados, que é aquela carne vai apodrecendo ali, precisa colocar muitos condimentos fortes e as tuas papilas param de sentir, né? De ter aquela percepção do sabor de uma cenoura, de uma banana. Por quê? Porque é mais sutil. Então, isso tudo começa a mudar também. Outra coisa legal também que acontecia muito comigo e que acontece com mulheres, elas até pensam que estão na menopausa, mas não tem a ver com o hormônio, é assim, tá um clima ameno. Isso acontece muito em consultoria, gente. Esses dias eu falei pra menina, você me dá licença que eu preciso tirar minha roupa? E tava frio, mas eu me conectei com ela, eu comecei a sentir um calor, mas um calor por conta do mentor dela, não sei o que aconteceu. E aí eu fui e arranquei toda a minha roupa. Então isso acontece muito, você tá assim de boa, de repente você encontra uma pessoa, você entra num ambiente ou você ouve alguma coisa, abre um negócio no WhatsApp, sei lá, e de repente começa a te dar um frio, gelar assim, ó, que dá vontade de você entrar numa banheira a 50 graus. Ou o contrário, tá frio e de repente você começa a sentir um calor. Mas não é o calor de menopausa, gente, são coisas diferentes. Eu já tive os dois e eu sei o que eu tô falando. Então você começa a ter mais essa percepção. Pessoas que não entendem o despertar da consciência nem se importam, não ligam, não se atinam para esse tipo de situação que está acontecendo com elas. Em casos assim um pouco mais extremos, você pode ter aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, pois é, são sintomas físicos, tá? Coisas que você vai sentindo e que não tem a ver com doença, não tem a ver com colesterol, não é nada disso. É porque você começou a elevar a sua frequência, como eu falei. E aquela densidade, aquela casca que estava ali, ela vai sendo retirada. Junto com isso, vem tudo o resto, que a gente não vai falar nesse vídeo aqui, que tem a ver com a parte mental. Do que eu faço a partir de agora, do que eu não faço, das minhas decisões, do que eu tô vendo, do que eu tô ouvindo, do que eu tô vendo no outro, do que eu tô sentindo. É uma bagunça, gente. Uma bagunça. Vocês não têm noção o que é isso. Que ao mesmo tempo parece assustador, ao mesmo tempo parece assim, eu quero sair disso, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que parece ruim, é bom. Sabe? Porque depois que você passa por isso, depois que você começa a entender o que está acontecendo, é como se você tivesse superpoderes. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Sil, por que acontece isso? Por que o coração dispara? Por que aumenta a minha pressão? Então, assim, não é uma coisa muito bem explicada, mas é óbvio que tem a ver com regiões do teu cérebro que vão sendo desbloqueadas. Você vai mexendo no teu cérebro em certas regiões por conta dos seus sentimentos, por conta de agora eu sei que eu posso fazer isso, agora eu vou dizer não para essa pessoa. Coisas que antes você não fazia, você começa a fazer. Automaticamente você tira a tua vida do piloto automático. E quando você tira o seu carro do piloto automático, por exemplo, o meu carro tem piloto automático. Eu não preciso frear, eu não preciso acelerar. Se tiver um carro na frente, eu só fico segurando o volante e ele vai parando, vai acelerando de acordo com o carro da frente, mantendo uma distância. Se eu tirar do piloto automático, o que eu preciso fazer? Eu preciso frear, eu preciso acelerar. Se o teu carro é manual, você vai ter que trocar de marcha, reduzir marcha e tal. É isso. Quando a sua vida sai do piloto automático, você é chamada a tomar novamente o controle da sua vida. E o que acontece com o cérebro? Uau, preciso produzir essa substância, preciso produzir esse hormônio. E começa a movimentar regiões do cérebro que antes estavam lá, adormecidas. Por isso que a gente chama de despertar da consciência. Além de que quando você começa a se elevar, você está fazendo o que quando você eleva a frequência? Desbloqueando e movimentando energias que antes faziam parte da sua vida. Por exemplo, se você era uma pessoa negativa, convivia com pessoas negativas, estava sempre reclamando da vida, sempre se fazendo de vítima, vivia doente, e de repente você fala, chega!
chega, eu não quero mais isso para minha vida, eu não aceito mais isso para minha vida, a partir de agora vai ser tudo diferente, eu vou ser feliz, você vai embora, some daqui, não quero mais saber, não venha me... O que está acontecendo? Você está movimentando energia que antes estava estagnada. É que nem quando você falou, hoje eu vou mudar todos os móveis de lugar. Você está movimentando energia dentro da sua casa. Dessa forma, você está movimentando energia que estava parada aí no seu campo, no seu corpo. Também acontece essa mudança na sensibilidade. Como eu falei, você começa a sentir mais as energias sutis, você começa a sentir mais os sons, os sabores. Da mesma forma, você tem mais sensibilidade a estímulos externos. E tudo isso mexe com o seu cérebro. E como que a gente lida com essa bagunça toda para passar por isso de uma maneira não tão traumática, né? Porque pode ser, sim, muito assustador tudo isso. É como você falar assim, olha, eu quero chegar no topo do Everest. Você se vê no topo do Everest, mas você tem que passar por todo o processo, os desafios, os riscos, a dor, o frio, a perda calórica, né? Muitas pessoas emagrecem 15, 20 quilos para fazer aquele trajeto, mas você se vê no topo do Everest. Então não dá para você pensar assim, eu quero ser colocada lá. Não dá para fazer isso. Mas e como lidar com isso? Primeiro você tem que ter autocompaixão e paciência. Você tem que ter paciência consigo mesma, sabe? Começar a observar mais o que está acontecendo ao seu redor. Porque quanto mais você fica desperta e atenta a tudo aquilo, esses sintomas, eles vão sumindo com o tempo. Porque você está realmente despertando e entendendo o processo todo e o que você está fazendo aqui nesse mundo. Então, é como se você não estivesse indo contra as coisas. Você está indo a favor, você está indo no fluxo da vida, e daí fica tudo muito mais fácil. Não significa que você não está dentro d'água e que não tem uma corredeira terrível, mas você está parando de lutar contra a corredeira, deixando que a água te leve. E todos esses sintomas só servem para uma coisa, para te mostrar que você está evoluindo. Olha que lindo, porque tem tanta gente aí passando por dor e sofrimento e doença que está totalmente involuída, que não consegue ver um palmo na frente do nariz, que não consegue acordar direito nem para esse mundo material, quanto mais para o mundo espiritual. Então, ao invés de reclamar, seja grata por tudo que está acontecendo. Quanto mais você aceitar esse processo, mais rápido tudo isso vai passar. Então, a minha dica é sempre, preste atenção no seu corpo e aceite aquilo com amor. É para você, aceite. E aí tudo vai acontecendo de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Não lute contra, não reclame, não vá tomar remédio, não vá no médico. Você já sabe o que está acontecendo. Eu sempre indico para as minhas alunas, quando elas estão muito ansiosas, quando elas estão assim, nossa, hoje está acontecendo um monte de coisa, relaxa. Técnica de respiração, técnica de relaxamento, yoga, pilates. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício físico que você goste, ande de bicicleta, vai andar de pé descalço numa grama, na rua, não importa onde seja. Se desconecta do mundo aí, se conecta a você, que tudo vai passando, tudo vai se acalmando. E não tem como fugir, não. O despertar da consciência anda junto com alimentação saudável, sono de qualidade. Se você não acabou de falar que o despertar da consciência bagunça o nosso sono? Sim, bagunça o teu sono. Mas se você já não tem um sono saudável e decide entrar nesse processo, ferrou. Então, o que você precisa? Ter o seu ritual do sono. Chega à noite, diminui as luzes, deixa só um abajur ou outro com luzes amarelas acesas. Não fica vendo celular, não fica vendo televisão, não vai assistir jornal, não vai assistir novela. Vai ler um livro, vai fazer uma meditação, vai fazer alguma coisa útil até o horário de dormir. Adianta suas tarefas do outro dia, coloca um mantra. Se você tem filhos, põe eles para dormir e use esse tempo para organizar ali a casa. Não perca seu tempo com coisas inúteis, não vai ver desgraça do mundo. Aí eu tenho certeza que mesmo que você tenha uma projeção astral, um pesadelo ou coisa do tipo, você ainda assim
vai acordar no outro dia bem, vai acordar descansada. Nem preciso falar também, né, que além de uma alimentação saudável, e quando eu falo de alimentação saudável, não significa que você tem que comer exatamente o que eu como, o que o outro come, não. Tirando o que não presta já é uma grande coisa. Coma menos, tome muita água. Hidrata esse corpo, sabe? Não é suco, não é refrigerante, é água. Evite bebidas alcoólicas. Eu gosto muito de vinho. Então, toda noite eu tomo um golinho de vinho, seja tinto, seja rosé, seja branco, eu gosto. Quando eu tô ali fazendo a minha janta, organizando a minha cozinha, eu gosto de tomar aquele golinho, mas não é nada que vai me deixar tonta, que vai me deixar bêbada, que vai me deixar... Não, mas é uma coisa minha. Evitem ao máximo. Eu gosto no inverno, no verão dificilmente eu bebo. Mas eu já bebi muito mais e eu não acordava legal no outro dia. Então, essa quantidade que eu tô bebendo, que é 3 golinhos de vinho, não tá fazendo nada na minha vida, tá? Meu corpo físico tá saudável, meu emocional também, meu espiritual também. Então, vocês têm que ter aí esse termômetro na vida de vocês. E se você tá achando muito difícil passar por esse processo, não tá entendendo muito bem como lidar, procure a ajuda de um profissional, um terapeuta holístico, alguém que você confia. Olha, gente, é sério, evite psiquiatra, evite psicólogo, evite padre, evite pastor, porque eles vão colocar coisas na sua cabeça, tá? Então, assim, procure um profissional, um terapeuta holístico, uma pessoa que sabe do que você tá falando, alguém que te entenda, que saiba o que é esse processo. Se você quiser uma consultoria comigo, feche uma consultoria comigo que eu tenho certeza que vai mudar totalmente a sua visão aí deste mundo aqui. E muita gente acha que a minha consultoria é só para relacionamento. A minha consultoria é para qualquer coisa. Por quê? Porque tudo na sua vida parte de você e eu entendo de você. Eu entendo do ser humano versus, né, ser humano / espírito. Então, eu trabalhando você, tudo que tiver envolvido aí na sua vida vai mudar também. E vem fazer parte do Metamorfose. O Metamorfose, ele é maravilhoso, ele te dá esse passo a passo aí para você passar por esse processo de despertar da consciência de uma maneira mais tranquila, porque o despertar da consciência é uma jornada individual e única. O meu despertar não vai ser igual ao seu. Então, não tente dividir isso com os outros. Ai, eu quero que meu filho passe por isso, eu quero que meu marido passe por isso. Isso não vai acontecer. Você só vai atrapalhar a sua jornada e criar atrito entre as pessoas. Cada um tem o seu momento de começar a se questionar sobre a vida. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas aí já falando sobre isso e essas pessoas você pode ter certeza que serão os futuros habitantes do planeta Terra daqui a alguns milhares de anos. Por quê? Porque são pessoas que estão conseguindo se elevar junto com o planeta. Quem não conseguir passar por isso não vai voltar, não estará aqui, pode ter certeza. Não passou na prova, não passou no teste de evolução. Todos esses sintomas, eles são temporários. Como eu falei, é o trajeto até o topo do Everest. É o trajeto, é temporário, você não vai ficar lá para sempre indo e voltando, indo e voltando. Quando você chegar lá no topo, depois você vai para um outro nível. Então, não se assuste, não se questione. E assim, quem está passando já por esse processo de despertar, já não é mais uma pessoa vitimista, já nem fica falando, né? Já está em outro nível. Para você entrar nesse processo de despertar da consciência, normalmente você escolheu buscar isso, né? Você escolheu a espiritualidade, esse autodesenvolvimento, busca pelo autoconhecimento. Não foi uma coisa que alguém chegou e te contou e você falou assim, eu quero fazer isso. Não vai rolar. Não é assim. Por isso, se você está aí perdido na vida, não sabe o que fazer, eu te convido a entrar nesse processo real de despertar da consciência para não perder tempo e para não se arrepender depois. Lá na hora da sua morte, você ficar, nossa, eu devia ter feito tanta coisa, eu devia ter ouvido a Silvana, eu devia ter ouvido o meu mentor, por que comigo não acontecem essas coisas? O teu mentor, ele tá aí o tempo todo com você. Eu chamo de mestre, né? O meu mestre. Por quê? Porque ele é tão maravilhoso que ele optou em me deixar entrar aqui, né, neste corpo, não acoplar neste corpo para viver essa experiência, enquanto ele fica do outro lado. Por quê?
Se aqui nós temos que ser protegidos das coisas externas, materiais aqui, no espiritual também. Então, quando você tem um filho, você protege o teu filho dos perigos do mundo material. O mentor é a mesma coisa, só que mesmo assim, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você não dá bola para ele, não ouve, se desconectou, preferiu ficar ouvindo obsessor, preferiu ficar indo atrás de coisas que não são legais para sua evolução, ele vai respeitar isso. Mas não significa que ele não esteja ali para te falar o que é certo. É você que não está ouvindo. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o que são esses sintomas, esses sinais, né? E se você quiser realmente um vídeo onde eu falo o que é esse despertar da consciência, pode ter certeza que eu trarei. É só deixar nos comentários. Se esse vídeo ultrapassar as 1000 curtidas, é bastante, 1000 curtidas, eu vou trazer mais coisas sobre esse tema por aqui.